Hoje recebemos um médico com vasta experiência na parte da urologia aqui em Campo Mourão, com conhecimento técnico e também atua na área educacional. Hoje eu falo com o Dr. Eufânio Sacchetti, desde 2002 aqui em Campo Mourão, trazendo tratamentos de ponta para a nossa população. Recebo com muito entusiasmo, com muita alegria, ele que vai compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua formação, o que tem de melhor na parte da urologia aqui para a nossa cidade. Então fica nesse episódio que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Muita informação valiosa para mim e para você de fato. Na verdade, é um presente que nós recebemos hoje, um profissional com tamanho conhecimento aqui no nosso podcast. Dr. Eufânio, seja bem-vindo. É um prazer muito grande, Rodrigo, estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência e, enfim, poder contribuir com as pessoas que irão assistir de alguma forma para que eles possam também ter acesso a informações técnicas, enfim, dentro da área a qual eu estou atuando. Ótimo. Lógico que eu não me arriscaria, né, a querer decorar o currículo do Dr. Eufânio, por isso que eu vou ler alguns pontos aqui que é importante para vocês. Ele que é graduado em medicina, também passou pelo serviço militar, com atuação com 1 ano como médico generalista, residência médica em cirurgia geral, residência médica em urologia. Ele também tem mestrado em educação médica, pós-graduações em educação médica pelo Hospital Sírio-Libanês e também pelo Instituto do Coração, o INCOR, de São Paulo. Atua aqui em Campo Mourão desde 2002, é médico urologista com atuação nos seguintes hospitais, na Santa Casa e também no Hospital Unimed. E também tem a formação da cirurgia robótica, né, doutor? Então a gente vai falar muito sobre esse tema. Eu gostaria de começar perguntando onde começa a sua história na medicina. A minha história na medicina começa numa cidade muito próxima daqui, chamada Engenheiro Beltrão. Eu sou nascido em Ibiporã, no Paraná, mas aos 2 anos de idade a gente veio para cá, em Engenheiro Beltrão, em busca da cafeicultura, né? Então eu sou oriundo da zona rural e ali eu cresci ali em Engenheiro Beltrão. Tem uma história que antecede esse fato de que eu e todos meus irmãos, nós fizemos curso superior, mas motivado muito pela força de vontade da mãe, porque ela passou por uma experiência e eu acho bastante interessante contar o que é o sentimento de mãe, né? A minha mãe era professora de educação básica na escola rural ali na cidade de Ibiporã, no Paraná. Só que na escola rural, naquela época, não tinha exigência de você ter nível de graduação. Bastava você ser alfabetizado, né, para alfabetizar alguém, né? E ela dava aula, então, mas ela não tinha o 2º grau, que a gente chama de 2º grau hoje, né? Aí entrou um prefeito novo e fez uma mudança geral. Todos os professores que não tinham pelo menos o 2º grau não poderiam ser professores da escola rural, e ela então foi dispensada. E ela prometeu para ela que os filhos dela não passariam por esse constrangimento, que os filhos teriam que estudar. E é por isso que nós, mesmo morando em zona rural, depois, tornou-se uma obsessão boa, vamos dizer assim, por parte dela, esse desejo de ter os filhos estudando, né? Então, apesar de eu ser trabalhador da zona rural, trabalhava no café, tinha Caramba. Diversas atividades rurais, coisa que eu gosto de fazer até hoje. E então a gente saía para estudar mesmo com todo o sacrifício, vinha caminhando até a rodovia, da rodovia pegava um ônibus, ia para uma cidade para poder estudar. Então começou ali, por um desejo da minha mãe, né? Agora, para estudar. Com relação, lógico, o pai sempre participou, mas a vontade mesmo vinha dela, né? Eu nunca me esqueço, antigamente tinha um negócio chamado Mobral, que eu era pequeno, e como ela não tinha 2º grau, ela fez um Mobral, que era o telecurso, tipo o telecurso que tinha na Rede Globo de manhã, ela fazia com as revistas, ela estudava em casa. E ela estudava em casa para ela poder fazer o curso superior, e ela acabou terminando a faculdade de Geografia depois ainda. Olha. Mas aí
surgiu um primo meu, que hoje já ele trabalha aqui em Campo Mourão ainda, que é o Saul. Os meus pais meu pai é primo do Dr. Saul. E ele foi na formatura do Saul em Passo Fundo. Entende? E nessa formatura minha mãe estava junto. E isso ficou para ela assim um exemplo a ser seguido, né? Que é possível você sair de uma cidade pequena e fazer um curso da magnitude da medicina, que à época não é como era hoje, né? É muito concorrido e tudo mais, né? E eu acho que eu ao verem os dois, né? Os meus pais, vislumbrado com aquilo, me chamou muita atenção da medicina. Mas mesmo assim eu queria ser agrônomo. Olha. Queria ser agrônomo, né? Interessante. Tinha o sonho de ser agrônomo. Sonho era ser agrônomo, né? Aí quando eu terminei o segundo grau ali em segundo grau não, terminei o ensino básico ali em Engenheiro Beltrão, minha mãe falou, olha, agora tá na hora de fazer o segundo grau numa cidade um pouco maior, porque você vai fazer vestibular e mesmo a agronomia era muito concorrido, né? Era muito concorrido. E aí, coisas da vida, né? Um prefeito de Engenheiro Beltrão, analfabeto, semi-analfabeto, chamava o senhor Anésio José da Rosa. O senhor Anésio José da Rosa, o que ele fez? Ele dispôs um ônibus da prefeitura para levar um grupo de estudantes para Maringá, porque tinha que levar um ou outro para fazer a universidade. Sim. Então aquele que quisesse fazer curso segundo grau podia ir. Então eu levantava todo dia às 5 horas da manhã, pegava um ônibus da prefeitura e ia partir de Maringá. Daí eu estudei, fui segundo grau no Marista. Ali no Colégio Marista, faltando 6 meses para terminar, eu convicto, já tinha passado pelo direito, já tinha voltado para agronomia e tal. E um dia uma professora de biologia fez um convite para que a gente passasse uma semana no Hospital Santa Rita, no período da tarde. Acompanhando ali como que... Ver um médico lá trabalhando e tal, né? Rapaz, quando eu fiquei as primeiras 2 horas na emergência do Santa Rita, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então foi assim a decisão de fazer medicina. Cara, através de uma emergência. Através de uma emergência, entendeu? Que então, legal. A faculdade veio fruto de um sonho da minha mãe, Sim. Porque eu tinha tudo para ser agricultor. Sim. Gostava de trator, mexer com colhedeira, sei mexer com animais, todo tipo de coisa que você imaginar com animais eu sei fazer. Sei plantar, sei colher. Hoje leva como um hobby? Hoje levo como de certa forma um hobby, tem um pouquinho de investimento também. Sim. Mas veio desse sonho dela, né? E esse negócio da medicina, desde a formatura desse primo meu, tá na cabeça, né? Vai lá no subconsciente, né? Até o dia que eu fui, de forma real, né? Visualizar um atendimento. Aí vi uma cesariana também, à época. E isso fez com que eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Aí foi assim que começou. Show de bola. E quantos irmãos, doutor? E quantos médicos formaram dentro da família? Então, nós somos, somos em 3 irmãos, tem um falecido que nasceu natimorto, e os meus 2 irmãos também são médicos, né? O Euclides, que é cardiologista pediátrico, que é o caçula, tem 10 anos mais novo que eu, e a Cíntia, né? A doutora Cíntia, que é ginecologista. Tem de tudo lá na clínica. Tem de tudo lá na clínica comigo, eles são meus inquilinos, na verdade. Show de bola. E por que a urologia? Por que escolher essa especialidade? Cara, isso aí também, Rodrigo, é uma decisão também de meio de última hora, sabe? Minha vida vai trazendo circunstâncias que vão me possibilitando decisões. E eu acredito muito que nenhuma folha cai na rua sem a vontade de Deus, né? E eu acho que Deus me guiou para a urologia. Mas foi assim, eu tenho um problema nas costas, por conta de pegar peso de sacaria quando era mais jovem e tal. Eu tenho realmente um problema lombar bastante importante. E eu achava que, quando eu fazia faculdade, que fazer cirurgia era um sonho distante, porque eu ficava muito tempo em pé, achava que aquilo ia me impossibilitar, sabe? Então eu titubeei muito em decidir pela cirurgia. Porque para ser urologista tem que fazer cirurgia geral antes, né? E rapaz, mas foi chegando no final do curso, 95, 96, não tinha jeito. Eu gostava de cirurgia mesmo, né? Bom, enfim.
Aí, quando eu passo na residência ali na UEL, em cirurgia geral, diga-se de passagem, foi o segundo residente da história da UEL que não era da UEL a entrar na UEL em cirurgia, né? E porque é muito difícil entrar realmente lá. E aí eu fiz os 2 anos de residência em cirurgia geral, e a urologia dentro da Universidade Estadual de Londrina é extremamente organizado. Porque é formada, à época era formada pelos professores que fizeram o primeiro transplante de rim no Paraná. Que o primeiro transplante de rim no Paraná foi feito em Londrina. Londrina. Legal, não sabia. E esse grupo de urologistas, eles me encantavam, sabe? Porque operava bem, as doenças da urologia são boas de tratar, inclusive os tumores são bons de tratar, que são tumores que normalmente são curáveis. A relação do urologista com os funcionários do hospital era fantástica. A relação dos urologistas com os pacientes era fantástica. Então, era um negócio assim que me encantou muito, sabe? Então, como tinha a residência, a segunda residência dentro da UEL, das residências que tinha dentro da UEL, a urologia é que mais chamava atenção. E eu fiquei dividido entre fazer oncologia e urologia. E aí, novamente, Deus coloca uma pessoa na minha vida. Eu passei na prova de urologia da UEL, já estava com a vaga certa, e aí eu estava fazendo a inscrição para fazer cirurgia oncológica no AC Camargo em São Paulo, que, diga-se de passagem, eu acho que eu até passaria, porque estava muito bem preparado. Na fila do antigo Banestado, de pagar a inscrição, o doutor André, que hoje é vascular aqui, cirurgião vascular. Eu já ouvi falar nele. Doutor André Joia. André Joia. Ele falou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vou fazer a inscrição. Ele tava concorrendo pra vascular. Ia tentar cirurgia vascular em São Paulo. Fazer cirurgia oncológica lá em São Paulo, tava programado. Eu falei, mas você já passou. Urologia. E urologia. A residência é fantástica. Você vai operar câncer aos montes. Né? Você vai tratar um monte de paciente com câncer também. Por que você não repensa isso? Ficar perdendo tempo. Olha lá. Rapaz, aquilo caiu como se fosse uma roupa em você, assim, aquelas palavras dele, sabe? Eu saí da fila e fui embora. Caramba! Aí eu falei, não, é a urologia mesmo, e foi assim que ficou a urologia na minha vida. E ele teve que ter coragem pra falar isso, hein? Tem que ter coragem. Não é qualquer um que fala, não. Não é qualquer um que fala, mas a gente era muito amigo. Somos muito amigos, né? Nós fizemos cirurgia geral junto, operamos diversas madrugadas juntos e tal, né? Porque a cirurgia geral é muito difícil, sabe? É uma residência muito pesada. Imagino. Ô doutor, já entrando na tua especialidade, o que as pessoas, né, precisam saber mais sobre urologia? Qual é o principal campo de atuação? O que você mais recebe no consultório? Rodrigo, a urologia não é uma especialidade de homens, exclusivamente, como a maioria das pessoas pensa, né? Homens e próstata, eu já ouvi falar. Os homens acham que a população, o urologista é o médico dos órgãos genitais masculinos. O médico do homem e ginecologista é o médico da mulher. Mulher, exatamente. E não é verdade, tá? Bem, a verdade é que existe uma quantidade maior de patologias e doenças que nós tratamos. Mas, na verdade, o contexto, o mundo da urologia, ele invade todas as idades e dos dois sexos, né? Então a gente cuida de criança, cuida de mulheres, até tem uma área muito em comum com a ginecologia, que é a uroginecologia, que são as incontinências urinárias femininas, né? Aí, e também temos interface com todas as disciplinas médicas. Eu até brinco na faculdade assim, me desafia uma especialidade que o urologista não se envolve. Aí ele fala neurologia, aí eu falo assim, bexiga neurogênica, que é uma alteração da bexiga. Oftalmologia, e tem uma doença lá também. A cardio, então a gente tem uma interface. Eu costumo dizer que o nefrologista é o médico do corpo humano na parte clínica e o urologista é o médico do cirurgião do corpo humano na parte cirúrgica. Mas isso é uma brincadeira, não é necessariamente. Mas assim, de um modo geral, o que eu mais recebo na clínica tem muito a ver com o meu perfil, né? Que eu tenho um perfil cirúrgico. Sim. Tem urologista que tem mais perfil de reprodução humana, por exemplo. Então recebe mais pacientes da idade de reprodução humana. Cuidar de homens inférteis, de problemas sexuais, enfim. Eu tenho um perfil cirúrgico, eu gosto de cirurgia, né? Então, eu, ao longo desses 20 e tantos anos... Conheci a medicina
Na emergência, né? Tem que Exatamente. gostar. Ao longo desses 20 e tantos anos, é difícil a semana que eu não fiz 10, 15, 20 cirurgias. Caramba. Então, se você somar isso ao longo de 20 e tantos anos, então constrói um perfil cirúrgico para você, né? Então, a pessoa tem lá uma patologia cirúrgica, ela se lembra do meu nome, teoricamente, né? E ela se lembra para ir, ou para pedir uma opinião, ou para... Mas se lembra de alguma forma, não Em necessariamente. algum momento passa por lá. Passa por lá, né? Então, realmente, as patologias cirúrgicas eu sou mais procurado. E aí sim, a próstata, os tumores, né? É essa parte que eu sou mais procurado, né? E tem também uma questão, Rodrigo, e aí uma questão bastante técnica que a população, quem não é da área cirúrgica talvez não saiba. O urologista, hoje, para ele ser urologista, ele precisa ter sido cirurgião antes. Ele tem que fazer 2 anos, agora 3. Cirurgia geral. Cirurgia geral. Agora são 3 anos. Na minha época eram 2. Mas antes de mim, para ser urologista, não precisava ser cirurgião geral. Você fazia urologia direto. Perfeito. Entendeu? Então, mais uma vez, Deus pegou meu... Eu acho que Deus teve um cuidado especial comigo. Lógico, tem cuidado especial com todo mundo. Deus não tem um mais especial que o outro. Mas eu sou grato por isso. Quando eu entrei na residência de cirurgia geral, no ano seguinte, a lei mudou. Para ser urologista, precisava ser cirurgião. Entendeu? Caramba. Então eu sou do primeiro ano na história do Brasil que todos os urologistas fizeram cirurgia geral. Então quando eu chego em Campo Mourão, eu não consigo trabalhar como urologista, porque os urologistas daqui, de certa forma, criaram uma dificuldade mercadológica para mim. Mas existia uma carência de cirurgião. Então, quando eu fui ali no Cisnor, Dr. Claudino, se quiser trabalhar, tem aí como cirurgião. Entende? E podia atuar. E podia atuar. Então, eu entrei como cirurgião no Hospital Dr. Claudino. Dava plantão de UTI também, tinha facilidade. E aí, no primeiro plantão, eu estou contando essa história para entender de onde vem o outro grupo de pacientes meu. No primeiro plantão meu, eu nunca me esqueço, chegou um senhor ali do distrito chamado Sussuí, ali perto para lá de Gelo Beltrão. Esse senhor foi atropelado na rodovia e abriu o tórax. E aí chegou com o pulmão exposto, sujeira e tal. E aquilo o Dr. Claudino, na época, muito ativo, ficou preocupado, pediu para se chamasse outro cirurgião para vir atender. Não deu certo, teve que ser eu mesmo. E eu dei conta daquele caso. Operei o tórax, a pessoa reconstruiu o braço, assim, a parte tinha um problema arterial, tá? Ali nasceu um certo, não vou dizer respeito, mas um conhecimento da população médica de que esse urologista operava de tudo, entendeu? Porque foi um caso complexo. Foi um caso complexo. E a população ficou sabendo. E aí o que acontece? Todos nós, médicos, cirurgiões, temos alguns momentos cirúrgicos que a coisa empina. E você precisa de alguém. Imagino. E eu comecei a me tornar essa pessoa que socorre outros cirurgiões em outras áreas, especialmente os ginecologistas, etc. Tal. E isso fez com que a comunidade médica de Campo Mourão me referenciasse muito pacientes. Vai lá no Eufone que ele opera. Reconhecimento, né? Vai lá no Eufone que ele opera, vai lá no Eufone que ensina, entendeu? E isso também foi uma fonte muito grande de pacientes para mim, sabe? E era o que você gostava. E é o que eu sempre gostei. Que gosta, na verdade. Gosto até hoje, né? Essa noite eu não precisei ir, mas teve uma situação que se fosse quando eu comecei a trabalhar, eu provavelmente teria passado a noite operando, entendeu? Então, assim, isso são as maneiras, né? Eu acho assim que um médico, quando ele começa em uma cidade, várias coisas podem acontecer. Ele pode entrar num grupo onde ele é absorvido, né? Sim. Absorvido. Ele pode começar através da mídia, mostrando seu trabalho. Ele pode começar através de outra área, que foi o que aconteceu comigo. Às vezes eu poderia ter começado com um médico da UTI. Tem várias frentes que pode Várias frentes, e tal. Às vezes você entrar direto na área que você se subespecializou é um caminho mais longo, entende? Enfim, isso é muito relativo. Incrível, que história. E tratando já um pouquinho da saúde masculina, né? Falar um pouquinho do homem. Hoje, qual que é a idade, qual que é o melhor momento para o homem buscar o urologista, mesmo sem nenhum sintoma de doença? Rodrigo, aí tem que separar em duas respostas.
A primeira delas é o seguinte: desde que nasce, você tem que fazer, sem dúvida nenhuma, se usar da oportunidade que esse mundo contemporâneo permite, é de que você fazer exames preventivos. Não tem idade para isso. Prevenção é o melhor caminho. Exatamente. Se não fosse assim, você não precisava ir no pediatra. Sim. Nasceu e aí um bico, acabou. Sim. Não precisa ir no pediatra, não é verdade? Você vai lá para ver se você está crescendo bem, para você ver se está se desenvolvendo intelectualmente, se a fala está aprendendo, os controles que teria. Por que você faz tudo isso se a maioria da população tem isso naturalmente? Sim. Eu pergunto do homem porque eu vejo que ele Aí- tem um pouco mais de dificuldade. Aí, em relação, a segunda resposta é em relação à parte masculina, né? Também desde a infância, mas em relação a essa pergunta, provavelmente, para quem está assistindo, está pensando no homem mais maduro, né? E aí sim, aí tem duas escolas, americana e europeia. A escola europeia preconiza após os 50 anos, entendeu? A escola americana preconiza após os 45 anos. Após os 45 anos para os americanos é onde tem a maior incidência de câncer de próstata que pode tirar a sua vida. Entendeu? Então, por isso, a próstata é o câncer mais comum dos homens depois da pele. E então é por isso que se faz após os 45 anos. Mas tem exceções. Quais são as exceções? Você puxa para 40 anos se você é da raça negra ou se você tem histórico familiar de tumores hormonais. O que são tumores hormonais? Se alguém na família teve câncer de mama, se alguém na família teve câncer de ovário, de endométrio ou de pâncreas. Entendeu? Se você tem na família, parentes primeiro e segundo grau, com esses 4 tumores, ou você é descendente da raça negra, você deve começar aos 40 anos os seus exames. E se você não está nesse grupo, você poderia começar aos 45, pensando exclusivamente na próstata. Lembrando que você pode infartar aos 35 Sim, anos, sim. né? Você pode ter um diabetes aos 20. Então, pensando na resposta, a resposta pensando exclusivamente na próstata, porque é o câncer mais comum dos homens. Perfeito, porque Novembro Azul se fala muito na saúde masculina. A gente percebe que há um aumento de informação até para vocês médicos, né? Há muitos convites para falar do temas em novembro, mas na verdade a saúde a gente tem que olhar para ela o ano todo. E uma curiosidade minha, doutor, qual que é ou quais são as principais cirurgias hoje que você faz no campo No campo urológico. urológico? Isso. Então vamos lá. Dentro do rim, todas as doenças cirúrgicas do rim somos nós que fazemos. Cálculos, tumores, doenças congênitas. Cálculo renal. Cálculo renal. Esse é. Doenças congênitas, às vezes nasce com o rim lá com alguma saída diferente e tal. Aí dentro da bexiga, também todas as doenças cirúrgicas da bexiga, né? Em especial os cânceres de bexiga, porque o tumor de bexiga é o 4º tumor dos homens mais comum, 4º ou 5º a depender da população, e tem uma relação direta com o cigarro. Aí nós vamos para os testículos, todas as cirurgias do testículo. As vasectomias são muito comuns e os tumores em especial, varicocele, hidrocele e tudo mais. Aí no pênis, né, que é o órgão genital masculino, né, que é as fimoses, os tumores, etc. Aí no campo feminino, as incontinências urinárias femininas, né? Hoje se usa muita telas ali na pelve feminina. Essas telas por vezes dá problema, né? Os ginecologistas nos encaminham e a gente também faz o tratamento inicial quando precisa. E a próstata, né? A próstata é o carro-chefe nosso em termos de câncer, né? É o câncer mais comum, mas também tem a hiperplasia prostática benigna, que a hiperplasia prostática benigna é de 85% a 90% da população vai ter após os 40 anos. Que se uma vez sintomático, você tem que tratar, e por vezes não tratando clinicamente, às vezes tem que fazer cirurgias. Então esse é o campo, né, atuação ali. de atuação. De um modo geral, já antecipando uma outra parte do nosso diálogo, na próstata hoje, assim como no rim, nós temos a incorporação de tecnologias, né? Tá certo? E nós vamos falar daqui a pouco sobre a robótica e tal, mas e na hiperplasia prostática benigna, a população conhece a cirurgia mais comum, que é a raspagem da próstata. Sim. A cirurgia mais feita nos humanos é a vesícula. A segunda mais feita é a raspagem da próstata. Caramba. Que a gente chama de ressecção transuretral da próstata, entende?
Essa raspagem que a gente desobstrui a próstata para a pessoa poder urinar melhor é uma cirurgia muito antiga. E agora surgiu um novo modelo que a gente chama de laser, que é o ROLEP. Entendeu? Então, a incorporação do laser para a cirurgia benigna da próstata é uma das grandes novidades que a gente tem atualmente, né? E tem grandes vantagens, porque é uma cirurgia só. A raspagem a próstata volta a crescer, aqui não volta a crescer. E aí depois tem a parte da robótica, que nós vamos conversar daqui a pouco. Sim. E falando aqui, pegando um gancho, eu anotei sobre vasectomia. Sim. Por que está crescendo tanto essa cirurgia? Existe algum motivo, né, alguma queixa? A gente tem percebido que os homens têm buscado muito isso, né? O doutor consegue contribuir? Eu contribuo de duas maneiras. Primeiro que a vasectomia é uma excelente cirurgia, tá? Porque é uma cirurgia simples, né? Traz a anticoncepção para o casal, você faz em 15, 20 minutos, vai embora andando, né? Então se você tiver que fazer uma laqueadura ou fazer uma vasectomia, é indiscutível, menos agressivo, é uma questão indiscutível. É muito menos agressivo fazer a cirurgia do homem, tá? Muito menos agressivo, né? Agora respondendo a parte, por que está aumentando tanto? E aí, aí a resposta é um combo, desde questões jurídicas até questões contemporâneas, né? Então hoje, assim como aconteceu com a Europa, nós estamos vivendo um fenômeno de inversão de faixa etária, da pirâmide etária. Nossa pirâmide etária hoje é assim. Os mais velhos estão aqui, os mais jovens estão aqui. O que acontece? A nossa pirâmide etária vai ficar como se fosse um losango, aonde você tem uma população idosa, uma população de média idade e população jovem diminuindo. Por quê? Porque as pessoas não querem ter mais filhos, né? Qual o motivo hoje? As pessoas ou querem ter menos filhos. Eu sou de uma família de 3, a minha mãe é de uma família de 12, né? E eu produzi 2. O projeto de vida ele está mudando. Está mudando. Então hoje você não simplesmente tem o filho para a mão de obra. Antigamente, sim, se você pegar no tempos idos e do século passado, que não precisa ser tão longe isso, sim, quanto mais filhos, mais pé de feijão arrancado, vamos dizer, não é verdade? Lembro muito dos meus tios, né? São em 5 também. Desse jeito. Atualmente não, você vê a necessidade de ter um filho, de formar o filho. Hoje eu tenho um filho fazendo faculdade de medicina, ele tem 22 anos, 21, 22 anos, 21 anos, e ele tem total dependência de mim ainda. Sim. A minha geração para trás, 21 anos, o cara já estava se brincando. Já se virava. Já estava com 2, 3 filhos se brincar, não é verdade? Então esse é um fenômeno, então, de inversão de faixa etária. As pessoas cada vez querem ter menos filhos. Aí tem um outro fenômeno associado, que é a questão geracional do medo de colocar alguém na vida, dar vida a alguém. Eu percebo muito isso, eu não quero ter filhos porque esse mundo está muito difícil e tal, e tal. Ou seja, um egoísmo, entre aspas, não é um egoísmo, mas uma questão mais umbilical. Eu quero viver minha vida sem ter responsabilidades. E isso tem sido como fenômeno, tem que aumentado muito, né? E a outra questão que possibilitou é uma questão jurídica. Até 2, 3, um pouco mais talvez. Do ponto de vista ético, inclusive para os planos de saúde liberarem a cirurgia, você tinha que ter um relacionamento estável, mais de 25 anos de idade e pelo menos 2 filhos. Tinha normas, né? Tinha normas. Agora não tem mais norma. Caiu. Liberou geral. Você quer fazer vasectomia, você pode fazer. Eu sempre me neguei a fazer vasectomias em pessoas que não tivessem filho. A vida toda, nunca fiz. De 2 anos para cá, eu acabei cedendo, porque a pressão é tão grande de pessoas que querem fazer, e como eu faço a reversão, então eu botei na minha cabeça assim, se esse cara se arrepender, eu vou deixar para ele, fulano, se você se arrepender, você vem aqui que eu reverto a tua vasectomia, que pode ser que dê certo. Entende? Não é garantido, mas pode ser que dê certo. Isso me confortou um pouco mais, mas até 2 anos atrás eu não fazia, e era procurado direto. Doutor, mas você não cumpre as normas. Não, doutor, mas não tem norma, a norma sou eu. Não, mas não dá. E isso... Ainda mais com a internet agora, então ficou... Então é por isso que se justifica o aumento das vasectomias. Perfeito, excelente explicação. E nós já vamos dar um passo seguinte, doutor, para a gente entrar num assunto que eu acredito que vai ser muito importante para o pessoal de casa,
principalmente a nossa população aqui de Campo Mourão, que é sobre a cirurgia robótica, né? As tecnologias estão chegando para todos, né? Eu vi que você está com atuação também, eu até anotei aqui para a gente falar do Incela, Sim. mais para frente vamos comentar, mas vamos começar por aqui. Pela cirurgia robótica, para quem que é, o que resolve, né? Hoje, a nossa realidade em Campo Mourão já tem essa tecnologia disponível para a população, como encontrar? Fique à vontade. A cirurgia robótica, primeiro, eu acho que é interessante para quem vai nos assistir entender que a cirurgia robótica não é o robô que opera, Sim. certo? Os braços do robô é como se fosse esse suporte aqui do microfone. São vários braços que a gente acopla dentro do corpo da pessoa, né? Tem um início ali para fazer essa parte, o cirurgião que faz isso, nós que fazemos isso. E depois você vai num gabinete, como se fosse um cockpit, com como se tivesse um joystick na mão, e você acopla a tua cabeça ali naquele cockpit, e você tem uma visão tridimensional, como se você tivesse mais ou menos a um palmo de distância do teu campo operatório. E com as imagens todas ampliadas, entende? E aí você, com o manuseio das mãos, você consegue fazer movimentos com esse braço, dentro do corpo da pessoa, que com a mão humana você não consegue fazer. Olha. Então, por exemplo, você pode rodar 360 graus, se você quiser. Entende? Então é isso que é a cirurgia robótica. Agora, esse cockpit pode ficar a milhares e milhares de quilômetros de distância, a depender da internet. Com a internet 5G, aí agora vai vir a 6G também, né? Foi feita uma cirurgia agora aqui em Curitiba, aliás, no Kuwait, com o paciente em Curitiba. Entende? Caramba! Foi a maior distância até hoje. Já tinha sido feito por um chinês estando em Paris, com o paciente em Xangai, com um delay de milissegundos. Ou seja, o movimento feito aqui no cockpit corresponde num outro continente ao mesmo tempo. E nós já temos tecnologia robótica para fazer a cirurgia por inteligência artificial. Isso é uma outra pauta. Mas enfim, a nossa realidade, nós temos agora vai estar vindo o segundo robô para Maringá, né? No hospital da Unimed, ali em Maringá, nós temos o robô lá, onde nós, os cooperados da Unimed, e também outros médicos, cirurgiões robóticos, uma vez comprovada a formação, você tem que fazer um curso para isso. Eu ia fazer essa pergunta agora. A gente tem que fazer um curso, são pelo menos 40 horas de simulação, de simulação De cirurgia? de cirurgia de forma em forma de jogo, entende? E não é só uma vez, você faz treinamento, você faz isso pelo menos umas 7, 8 vezes, né? Ou seja, aí dá em torno de 300, 350, 360, agora não me lembro mais, de treinamento fora da parte do corpo humano. Depois você vai para um treinamento com o robô sem ninguém, entendeu? Aí você aprende lá a tirar pelinha de tomate, dar ponta em clara de ovo, dar nó, enfim. Depois você vai operar no cockpit junto com outro cirurgião robótico. E depois você começa a operar. Então é uma trajetória longa, não é tão simples isso, né? E aí você, dentro da cirurgia robótica, aqui em Campo Mourão, como eu estava falando, a gente tem ali em Maringá. O robô custa muito caro. Uma cirurgia robótica, ela tem de custo hoje de 15 a 25 mil reais de material descartável. Caramba. Então, e o robô, para ele se pagar, tem que existir pelo menos 25 cirurgias, mais ou menos, por mês. Então, hoje em Campo Mourão, nós não temos, nem temos cirurgiões robóticos para isso, nós somos só em 2 aqui. E nem temos um horizonte de tantos pacientes com possibilidade de arcar ainda com essa despesa. Perfeito. Então, por isso que nós estamos fazendo. Fica aqui em Maringá. Fica em Maringá. Quem quer fazer, desloque em Maringá Eu vou e faz para lá. Maringá, opero lá, né? A gente opera lá. E aí no dia seguinte, porque o robô tem essa vantagem, você opera, no outro dia você vai embora. Sim. E aí assim, quais são as cirurgias, né? Nos Estados Unidos hoje o robô já virou, vamos dizer assim, carne de vaca, vamos dizer, né? Então, quais são as cirurgias? A robótica surgiu por causa da prostatectomia radical, que é o câncer de próstata. Porque a próstata fica debaixo desse osso do quadril. É muito difícil operar lá. O espaço é pequeno, entende?
E a consequência principal da prostatectomia radical é a impotência. Entendeu? Porque você, na hora que você vai cortar lá para você tirar a próstata, você não enxerga os nervos da ereção, entende? A olho nu, nem por vídeo. Nem por vídeo. Enquanto que no robótica você pode enxergar, mas você enxerga a camada, daqui para baixo estão os nervos, daqui para cima não estão os nervos. Então a impotência, o índice de impotência de 50% vem para 10%, 12%. Caramba, com a cirurgia grande robótica. avanço, hein? Como é a patologia mais comum dos homens, você imagina como que isso popularizou no mundo, né? Sim. A cirurgia robótica. Então a cirurgia robótica surgiu por causa da próstata, mas depois ela foi estendida para todas as áreas. Agora, recentemente mesmo, veio um grupo de São Paulo, acho que veio, fazer a primeira cirurgia de coronária, coração, Sim. por robô aqui no Hospital da Unimed, em Maringá. Entendeu? Então opera cabeça e pescoço, cirurgia torácica. Aliás, o serviço de cirurgia torácica em Maringá, cirurgia robótica é muito forte. Câncer abdominal, cirurgia pediátrica e tudo mais. Mas na minha área, os dois maiores benefícios é a prostatectomia radical e quando você tem um tumor no rim, que você precisa tirar apenas o tumor. E você não perde rim. Então, o ano passado eu fiz 14, acho que foi 14 ou 15 robóticas no ano. 2 delas foram tumores de rim, que se não fosse a tecnologia robótica, teria perdido o rim. Olha lá. Entendeu? Incrível. Porque com a magnificação da imagem, você consegue definir. Ó, aqui tem câncer, aqui não tem câncer. Aqui tem o tumor, tá aqui não tá. Entendeu? Você vai conseguindo fazer. Então é uma tecnologia que veio para ficar, vai evoluir cada vez mais. Existe essa questão de que o cirurgião vai ser dispensado um dia. Isso Difícil, hein? eu acho muito difícil. Mas eles fizeram a primeira cirurgia agora de vesícula, que é uma cirurgia simples, por robô, em porco, e a inteligência artificial que fez. Caramba. Fez sozinho. E como que tá o avanço dentro da parte médica, doutor? O avanço da tecnologia, além da robótica, o que mais está vindo para o campo médico? Aí a resposta é muito ampla, sabe, Rodrigo? Inclusive eu não domino todas as tecnologias que estão vindo, né? E quando a gente fala em incorporação de tecnologia, temos hoje aparelhos de radioterapia cada vez melhores, o sistema de vídeo de imagem cada vez melhores. Se existe algum alerta para o médico também não só depender da tecnologia, Não, né? Tem que ter um conhecimento técnico, não, tem que ter isso os não vai perder. preparos. Isso não vai perder. E eu até, a hora que a gente for falar de educação médica, eu imagino que você vai me perguntar Sim. uma coisa, eu vou falar sobre isso. Existe, por exemplo, hoje, que é uma coisa simples, Kiki. Simples. O paciente tem uma hemorragia digestiva e você tem um segmento do intestino que você não consegue chegar nem pela boca nem pelo ânus. O que você faz? Você coloca um chip com a câmera, a pessoa engole aquilo e você vai acompanhando o intestino por dentro. Entende? Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa. A parte de robótica para cirurgia ortopédica, a parte de próteses, né? Hoje as próteses ortopédicas são fantásticas. As cirurgias cardiovasculares, os estentes, cada vez mais. Antigamente uma válvula cardíaca durava 10 anos. Hoje uma válvula cardíaca dura a vida toda, entende? Você viver não estraga Avança mais. muito rápido. As coisas estão avançando, né? E tem muita coisa avançando também na área de imunobiológicos. E aí não é tecnologia, mas é ciência da mesma forma, aonde você consegue atuar nas células de defesa do organismo, né? E fazer com que as próprias células consigam se defender das doenças, ou, enfim, é uma resposta bastante chula essa, mas é mais ou menos isso. Hoje mesmo de manhã eu li um artigo, antes de vir para cá, fui na academia, cheguei na academia, tomei um banho, aí estava sentado tomando um café, depois de fazer meu devocional, estava lendo um artigo, que as pessoas estão criando uma molécula que ajuda na septicemia dos pacientes graves, com infecção grave. Porque quando você tem uma infecção grave, o próprio corpo que mata você. Porque ele libera substâncias químicas no organismo e as substâncias químicas acabam destruindo o pulmão, enfim. Já estão no estudo fase 2 de uma molécula que eles vão injetar no corpo humano e essa molécula diminui a resposta inflamatória. Diminuindo a resposta inflamatória, a sepse vai matar menos. Então, quer dizer, todo dia tem gente estudando. Tem algo novo. E aí tem a inteligência artificial, que para mim, a inteligência artificial junto com a conectividade é o maior avanço da humanidade na ciência médica.
Porque a pesquisa que você faz hoje na China, você fica sabendo hoje de manhã aqui. Publicou ontem, eu estou sabendo hoje. Né? A informação vai muito rápido. A informação vai muito rápido. Tem várias plataformas de ensino. Por exemplo, tem o UpToDate, que é uma plataforma que existe de atualização médica. Eles incorporam toda a tecnologia de 6 em 6 meses. Tudo que surgiu de novo. Seleciona. Isso aqui não dá para incorporar ainda, isso aqui dá, isso aqui não dá. Você tem acesso a isso o tempo todo. Então, chega a ser quase imoral um médico falar que sabe tudo, mas também é quase imoral um médico falar que não tem acesso a nada. Entende? Escasso, né? Então, porque o conhecimento é muito rápido, muito rápido. Basta ver a construção das vacinas. Teve os seus pormenores, mas foi muito rápido. Entende? Então, hoje em dia, você avança em 10 anos, o que você demorava 100 anos. É um número que eu estou chutando. A medicina hoje, eu não tenho dúvida que o HIV praticamente já tem a cura. As doenças reumatológicas cada vez estão mais acessíveis ao tratamento. Agora tem muitos desafios no sistema nervoso autônomo, que é a parte de equilíbrio, doença autoimune, enfim. A parte de câncer, eu não tenho dúvida que cada vez mais vai se definir. A vacina contra o câncer, tem várias notícias aí, você vê na internet. Eu não até se tinha tem anotado essa pergunta pra gente comentar como que tá. Não se tem isso, mas a gente sabe que em algum momento Vai chegar. vai chegar, entendeu? O câncer tal... O mapeamento genético hoje é coisa maravilhosa, que se você quiser fazer um mapeamento genético familiar, você consegue já fazer, entende? Isso faz 6, 7, 8 anos, a Angelina Jolie tirou as duas mamas, porque ela sabia que ela ia ter câncer de mama, então, por engenharia genética, né? Então, assim, eu acho que nós somos uma geração que, tirando as questões de violência urbana, viveremos cada vez mais por conta da conectividade e da inteligência artificial. Porque as pessoas estudam, os estudos se conectam e a informação chega muito rápido à ponta. O local e a tecnologia dá o suporte. Né? Dá o suporte. Rodrigo, não é difícil acontecer de surgir um caso que eu não sei o que é, mesmo depois de todos esses anos, e eu vou para as plataformas de inteligência artificial debater com artigos sobre aquilo. E na consulta seguinte eu mudo totalmente o meu rumo de atendimento. Porque já foi publicado tal lugar, tal medicamento, tal situação. Porque ao mesmo tempo que tem tecnologia, tem doença nova. Tem doença nova. E doenças velhas que não tinha tratamento novo. Entendeu? Então, hoje em dia, é impossível você viver sem inteligência sem IA. Mas, obviamente, eu não estou falando de inteligência artificial não técnica, né? Estou falando de inteligência artificial. Não substitui o conhecimento médico. Exatamente. E outra coisa, não adianta você ir lá no chat GPT e falar assim, o que eu tenho que fazer para essa doença? Sim. Você vai te dar uma noção, mas existe plataformas da parte de tecnologia médica que a gente tem acesso. E aí é um privilégio ser professor, porque daí você tem que estar conectado a tudo isso, né? E isso faz com que você não fique à mercê dos teus hábitos técnicos e científicos. Você tem que estar sempre buscando as novidades. E pegando esse gancho aí, como que o doutor vê a nova safra de médicos que está vindo para o mercado de trabalho? Com muita preocupação. Muita preocupação. Porque é o seguinte, eu enfrentei um vestibular na época de 35 por 1. 35 por 1. Chegou-se a ter faculdades com 500 por 1. 400 por 1. Era muito concorrido, né? Muito concorrido. Então, o perfil do menino que entrava para fazer medicina era um perfil de uma pessoa que virava noites estudando. Eu, para passar no vestibular, eu abdiquei de um sábado e um domingo por mês. Só. O resto tinha que estudar. Normalmente também tinha o fator recurso, né? Era pegar ônibus, era distância. E é verdade, guardando as questões ideológicas, que o programa Mais Médico foi necessário para a abertura de novas escolas, porque nós temos uma carência de médico no Brasil gigantesca. Só que passou do limite. Passou do limite e realmente nós estamos formando muitos médicos. Muitos médicos, né? E o perfil para você fazer vestibular hoje, basicamente você vai lá e você não tem concorrência. Então você não tem assim, já faz o segundo grau meio tranquilo, que você vai terminar, vai lá fazer a tua matrícula, praticamente é assim. Praticamente todos os cursos. Sim. Hoje é assim, né? Já a oferta está muito alta. A oferta está muito alta. E aí nós estamos com uma geração que vem sem ter labutado muito, né?
Então é mais desafiador pra gente, pra nós que somos professores, trazer esse menino para uma rotina pesada, porque a medicina é uma rotina pesada. É mais difícil. É bem desafiador. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema é o mercado de trabalho, que você não tem oportunidade para todo mundo em tempo integral, a não ser que você faça especialização, residência. E isso abre o leque para muitas coisas. Então as pessoas procuram oportunidades. Então, às vezes vai fazer uma pós-graduação e vai colocar uma placa que ele faz determinado tratamento, que não é um tratamento tão aceito pela medicina ainda. Não é tão reconhecido. Compreendido. E surgem aí atividades, vamos dizer que não são ilícitas, mas que não são éticas. Então essa é uma outra preocupação. Terceira preocupação que eu vejo, né, é que o número de residências médicas no Brasil continua o mesmo. Pelo contrário, até diminuiu. Olha. Tanto que o governo atual agora está fazendo um esforço hercúleo para poder criar incentivos para abrir residência médica, né, residências médicas. Caramba. E Mesmo isso, com esse volume de profissional? mesmo com o volume profissional, porque é uma outra faculdade, né? Sim. Residência médica é outra faculdade, né? E então esse é um outro problema. Não tem vaga de residência médica para todo mundo, né? Quarto grande problema. A medicina é muito judicializada hoje. A medicina é uma ciência de meio. O que é uma ciência de meio no campo do direito? Não é exatamente isso, não é exatamente aquilo. Sim. É uma ciência de meio e cabe interpretações. Então, para você ser absolvido ou ser culpado, você tem interpretações dúbias. E aí um juiz interpreta de um jeito, tal. Isso gera muita movimentação jurídica. Automaticamente a medicina passa a ser uma profissão de extremo risco jurídico, né? Você está submetido a uma decisão 3 horas da manhã, que você está fazendo o melhor de você, mas para aquela família que consultou o chat GPT acha que não foi melhor. Isso cabe um processo. Entende como é que é? Sim. Então, isso são desafios para a formação médica, para a questão da medicina no futuro. E nós temos no Brasil aí uma enxurrada de faculdades de medicina que abriram sem nenhuma qualificação. E aqui eu posso já te antecipar que a nossa é extremamente qualificada, aqui em Campo Mourão. Contrário ao que muitos imaginavam no passado. Nós somos um privilegiado, né, em relação a isso. Mas a nível de Brasil, virou hoje tem grupos de faculdade de medicina, que são um único dono, que tem ações na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia. Né? Então o grupo AIFA, por exemplo, Virou um comércio. virou um comércio grande. Né? E aí a qualidade médica fica renegada ao negócio formar médicos. Sim. Então, assim, não tem negócio melhor do que você ter 1.000 alunos pagando 10, 12 mil reais por mês. Sim. Por mais que você tenha gasto com isso, né? Sim. Então é um baita de um negócio, na verdade. Enfim, esse é o grande desafio. Eu acho que do caos vem a ordem. The cause of ordem, né, do latim, né? Acho que é assim que fala, não me lembro. Não é off, é outra palavra. Caos, mas sei que é ordem, do latim. Do caos a gente tira a ordem. Eu acho que esse momento de transição, o Brasil vai se ajustar. E nós vamos ter, sim, uma valorização desses médicos já formados, uma qualificação para eles e um ajuste de mercado de trabalho. Eu acho que vai acontecer. Esse processo, na minha ótica, deve demorar de 3 a 7 anos aí. Para os próximos. Vai um tempo ainda. Vai um tempo ainda. Tá vindo agora a primeira safra em Campo Mourão ou já é a segunda? Não, nós já formamos 4 turmas. 4 turmas? E agora vamos formar a 5ª turma em julho. Pera lá, iniciou faz quantos anos? Uns 8? 8 anos. 8 anos, né? 8 anos. Então já tá indo para 4 turmas em Campo Tirando o Mourão? primeiro ano, que foi a turma anual, todas as outras turmas são semestrais. A média de 50 por turma, já jogamos 210, 220 profissionais no mercado. No mercado de trabalho. Acho até um pouco mais. E agora vamos jogar 60 e poucos médicos no mercado de trabalho. O Centro Universitário Integrado, ele nasceu dentro desse programa. Era impensável, Campo Mourão, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos, eu sempre sabia, era em torno de 80 a 100 médicos, no máximo, tinha aqui nessa cidade. Eu ouvi dizer, quando eu cheguei aqui, que era um campo bem restrito, né? Um mercado muito fechado. Muito difícil. Muito difícil, sabe? E era impensável, né? Hoje, eu acho que passa de
450, 500 médicos entre Campo Mourão e circunvizinhança, né? Não tem mais essa conta. Sim. E era impensável porque a gente não tinha todas as especialidades, uma região pobre, é uma região rica por conta do agronegócio e tal, mas a renda per capita é baixa. Sim. A gente sabe que a renda per capita é Não é baixa. tão bem distribuída, né? Não bem distribuída. Para abrir uma faculdade particular, e outra coisa são os campos de estágio, né? Como é que você faz campo de estágio numa cidade pequena? Enfim. Então, contra tudo e contra todos, os mantenedores do Centro Universitário Integrado aceitaram o desafio, foram atrás. Na verdade, os atores políticos da época, porque o curso de medicina em Campo Mourão não é do Integrado. O curso de medicina em Campo Mourão é da cidade de Campo Mourão. A cidade que concorreu no Mais Médico, não foi o Centro Universitário Integrado. Depois que teve autorização de abrir uma faculdade, abriu-se um processo licitatório, um chamamento público, onde várias universidades fizeram inscrição, selecionou-se 3, uma delas foi o Positivo, que tentou pegar aqui, a outra foi a Unicamp, que ficou por último, e o Centro Universitário Integrado. Desses 3, dentro de uma avaliação do MEC, o Integrado Pegou. Né? Olha, não foi sabia. contemplado. Então o curso não é não é do Integrado, é de Campo Mourão. É da cidade. É da cidade. Então o campo de estágio, a cidade teve que garantir antes do Integrado existir nesse processo. Perfeito. Entendeu? Bom, enfim, uma vez feito isso, ele aceitou o desafio. O que ele fez? Ó, eu tenho aqui farmacêuticos, eu tenho enfermeiros que podem começar o curso, mas eu não tenho médicos com formação acadêmica. O que o Integrado fez? Nos convidou a fazer pós-graduações e fazer mestrado. Essas pós-graduações que você leu no meu currículo, uma delas foi capitaneada pelo Integrado, que é no Sírio-Libanês, e o mestrado em Educação Médica foi capitaneado e pago pelo Integrado. Para ter professor para dar sequência nesse. Então, nós, na primeira pegada, no 16, fizemos mestrado. Que interessante. Então, ela formou um corpo docente, entende? E aí, o que acontece? Além dela formar o corpo docente, ela teve a sorte, ou não sei o que aconteceu, mas assim, os professores da faculdade são muito altruístas. Lógico que tem médico fora da universidade que também são altruístas, mas eu diria que 70%, 80% dos médicos mais altruístas de Campo Mourão e região são professores da universidade. E isso faz com que a formação médica do nosso médico de Campo Mourão seja diferenciada. Ele é obrigado a saber que ele tem que servir, que ele tem que atender o outro com carinho, com amor, com compaixão, além das questões técnicas, entende? Que não é só o ganho, né? Que não é só o ganho. E isso isso tornou o Integrado como uma fortaleza formadora médica. E posso te garantir que muitas notícias boas o curso de Medicina em Campo Mourão vai trazer para nossa região ainda no futuro. Que legal. Eu não tinha conhecimento de todo esse contexto em cima da Faculdade Integrado. Que legal. E como que o doutor vê hoje a evolução da nossa cidade, né, tratando da questão saúde, né, saúde pública, saúde privada? Por que eu te faço essa pergunta? Eu cheguei aqui já vai fazer 10 anos, existiam alguns questionamentos, né, a gente perdia muita gente para fora, né, e hoje já se percebe um movimento de pessoas vindo de fora para Campo Mourão. Queria que você direcionasse essa fala para as pessoas aqui da nossa cidade, né? Também valorizarem os profissionais daqui. Bom, hoje, o que aconteceu, como eu disse, há 8, 10 anos, 10, 12 anos atrás, nós tínhamos esse mercado muito fechado, 2 hospitais privados e um hospital público-privado que era Santa Casa, cambetiano, vamos dizer assim, né? Sim. E aí surgiu um movimento dentro da Unimed, de Campo Mourão, que eu acho que é a virada de chave. Tem 2 viradas de chave à saúde de Campo Mourão. Esse movimento dentro da Unimed, que é o maior plano de saúde, e a abertura da Faculdade de Medicina. São 2. Abertura antes da Faculdade de Medicina, da residência médica. Sim. Que nós abrimos a residência médica 2 anos antes. Aliás, o Integrado que bancou a formação nossa para abrirmos a residência médica antes de abrir o curso de medicina. Então nós abrimos a residência na Santa Casa antes de abrir o curso de medicina. Mas dentro do setor privado, a Unimed tem uma virada de chave. Ela deixa de ser um plano de saúde que não investe em estrutura. Prova disso que o hospital, que nasceu a ideia lá nessa época, vai ser inaugurado agora em maio ou junho, né? Um hospital de praticamente 100 leitos, com toda a tecnologia. Não tem o robô ainda porque nós não temos movimento, né? Já tem a estrutura pronta,
com tomografias, emergência, toda a parte. Tudo isso. Então isso vira a chave do pensamento, porque os outros hospitais tiveram que andar atrás, correr atrás também. Então se você olhar os hospitais da cidade hoje, em especial o Cisnor, o que era antes dessa virada de chave da Unimed, que é hoje, é incomparável, entende? Isso contribui para que os demais também. Os demais crescer. Então, primeira virada de chave foi isso, essa questão do plano de saúde não ficar só contratualizando o trabalho, atendimento. Hoje já tem um laboratório próprio, tem um hospital pequeno, mas um hospital próprio, que graças a esse hospital, a pandemia, nós passamos meio ileso aqui, diante da desgraça que foi, mas conseguimos segurar. Enfim, essa é uma mudança de chave. A outra mudança de chave é a abertura da residência médica. Por quê? A residência médica, nós abrimos a residência médica também, contrário a muita gente achava, nós conseguimos formar pediatras, cirurgiões, ginecologistas e anestesistas e clínicos, que era uma carência, gente. Formamos muito. Hoje nós temos aí, fazendo residência em Camorão, nos 2 hospitais, deve ter uns 45, 50 médicos fazendo pós-graduação em Camorão. Só na Oftalcan, que é o 3º hospital, agora vai entrar 5 por ano. 5 pessoas vão fazer residência. Então isso faz com que essas pessoas fiquem na região. Que evolução incrível. Então mudou a cidade. Entendeu? Então o setor privado e a residência médica. Aí vem a faculdade de medicina. A faculdade de medicina traz consigo pessoas de todos os lugares. Sim. Então aquele morador, vou pegar da minha cidade, que fica no meio do caminho. Gênio Beltrão é assim, passou mal, ele sempre falava, vira para a esquerda, não vira para a direita, e vai para Maringá, entendeu? Sim. Mas a gente já tem alunos que veio de lá, não, gente, não precisa disso. Sim. E em Camorão tem o professor tal, que atende. Então a faculdade de medicina, além de ter essa avalanche de pessoas que vieram fazer faculdade aqui, entre aspas, o status de ser uma faculdade, uma cidade formadora de médicos, faz com que também inverta o fluxo. Perfeito. E além disso, tem uma outra virada de chave, é governamental. Criou-se os serviços de alta complexidade, que o SUS, o pagamento do SUS, desde o governo Fernando Henrique, o ministro Zé Serra, não tem reajuste. Caramba. Não tem reajuste. Entendeu? O mesmo valor. O mesmo valor. Se eu operar uma vesícula em 2002, o hospital e o médico vai receber o mesmo valor que recebe hoje. Entende? Mas o que aconteceu? Aí o governo atual, na outra vez, eles criaram a alta complexidade. Então eles remuneravam a determinadas áreas de forma mais digna. Sim. Mais justa também. Mais justa. Né? Então essas áreas eram importantes. Então criou alta complexidade em oncologia, por exemplo. A Santa Casa abriu oncologia. Então nós começamos a receber pacientes de câncer, por lei tem que vir para nós. Perfeito. Aí o Dr. Claudino abriu cirurgia cardíaca, que hoje tem resultados excelentes. Pô, top ali, top. Grande. Aí tem a hemodiálise. Aí tem a parte de ortopedia. E agora tem a parte de oftalmologia. Então essas áreas de alta complexidade é outra virada, que não se imaginava que isso viesse para cá. Então o sistema público tem que drenar os pacientes para cá, nessas áreas. E aí ele é bem atendido. E aí ele leva essa mensagem para sua comunidade. Fala, eu fui lá, fui operado de câncer de próstata, a equipe do Dr. Ofan, Dr. Fábio, Dr. Wilson, e fui muito bem, estou bem e tal, estou curado. Ué, mas por que eu vou para Maringá então, para Cascavel, se eu posso ir no Dr. Ofan aqui do lado? Entende? Então essa é a mudança de chave. O que eu quero dizer para a população? Não tem nada que Campo Mourão não possa fazer o tratamento pleno ou iniciar o tratamento. Quando eu fui presidente da Unimed, a gente abriu o serviço de oncologia dentro da Unimed. Nós fizemos uma busca ativa de todos os pacientes que faziam tratamento de quimioterapia fora de Campo Mourão. Era muito raro o paciente que aceitava voltar. Aí o que nós fizemos? Mas o que era? Tinha medo? Era isso? Medo porque tem históricos no passado, sim, realmente de situações não tão boas. Mas profissional ruim e serviço ruim tem em todo lugar. Perfeito. Você pode ir em Maringá e você vai passar para fazer hoje uma questão ética, eu não posso falar, mas tem serviços hospitalares em Maringá que é uma lástima, entende? E tem outros que são excepcionais. Sim. É aqui, como qualquer lugar. O que aconteceu? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar à disposição para atender a intercorrência dele.
pessoa ia fazer quimioterapia, passava mal, vomitava, o que acontecia? Ele tinha que ir para Maringá, né? Porque ele tá fazendo quimioterapia lá, na verdade. Não precisa ir não, a gente tem o nosso oncologista, vem aqui, você vai ser atendido. Aí começou a atender com carinho e tal. Hoje, 80%, 90% dos pacientes que fazem quimioterapia dentro da Unimed, faz dentro da própria Unimed. Então é uma construção, sabe? As pessoas têm que ganhar confiança. E eu não condeno as pessoas não confiarem totalmente, porque elas não tiveram uma experiência positiva ainda. A hora que elas têm a experiência positiva, elas ficam. E cada vez mais as experiências são mais positivas. Né? Tem que ter mais informação. Tem mais informação. Na minha visão, né? Exatamente. Nós temos o problema do SUS, mas algumas situações do SUS que são mais complexas por questão estrutural, ou de acesso a determinada tecnologia, enfim, né? Mas se você pega a regional de Maringá, onde que atende SUS? Não faço ideia. Então, na UEM, na universidade, com um hospital pequeno, e basicamente era para ser em Sarandi e tal, ou seja, não tem uma estrutura de rede pública para ser atendido. Você vai em Cascavel, você não escuta falar da rede pública. Então, aquele barulho que a rede pública causa aqui para nós é porque nós fazemos a rede pública, e acaba que você fica mais exposto, né? Mas eu entendo que hoje Camorão, ele não é só uma boa referência na área de saúde, como vai se tornar, a passos largos e rápidos, um dos maiores centros de atendimento em saúde do Paraná. Porque nós temos uma faculdade que forma e 10% dessas pessoas querem ficar aqui. Eles vão fazer a sua especialidade e vão voltar. Entendeu? Perfeito. É isso que vai acontecer. Eu acho muito interessante a gente discutir esse tema, né? O doutor Eufano está explicando. É igual eu disse, eu vim de fora, a gente escutava tanta coisa, e eu sempre fui bem atendido aqui. Uhum. Eu já precisei à noite, como eu tenho 5 crianças, né, às vezes acontece alguma intercorrência. Já precisei ir na UPA, né, hospital, e sempre deu certo. Nós vamos viver um fenômeno agora diferente na rede pública, que é a questão realmente das emergências, sabe? O 24 horas, que é lá do Lar Paraná, sim, a partir do dia 2 de março, passa a ser cuidado pelo integrado. Caramba, eles estão investindo, hein? Então o integrado hoje assume a gestão do 24 horas, dia 2 de março. Essa semana nós estamos na fase de recrutamento médico. Já foi feito o concurso para zelador, farmacêutico, enfermeiro, tudo mais. Então o que acontece? O integrado tem que entregar qualidade, porque ele vai ter os seus alunos lá, mas nós vamos ter que formar os professores, os preceptores, os médicos. Todo mundo vai ter que atender igual. O que acontece hoje? Um vai lá, atende a pneumonia da azitromicina, outro da amoxicilina, outro da ceftriaxona, outro... Então existe uma miscelânea de conduta, porque todos os médicos, cada um vem de um lugar, né? Sim. Agora a gente vai uniformizar os atendimentos. Todo mundo vai atender sob forma de protocolo. Então, a gente vai ter um ganho de qualidade na porta da emergência do 24 horas, e eu quero crer que no futuro muito próximo a UPA também venha para ser gerenciada pelo integrado, que o ator político atual, que é o prefeito Douglas, não tem a dimensão do bem que ele está fazendo para a comunidade. Eu acho que ele não tem a dimensão. Ele está acreditando num projeto. Nós já estamos lá em Barbosa Ferraz desde dezembro, fazendo isso. Os médicos de Barbosa Ferraz são todos contratados do integrado. Nós temos os nossos alunos e todos os atendimentos são feitos sob protocolo. E de forma educada, carinhosa e tal. E a população está muito satisfeita. Então hoje nós estamos em Barbosa, a partir do dia 2 nós estaremos aqui no 24. E eu quero te dizer uma coisa. Futuramente estaremos em muitos locais. E aí todo mundo vai atender de forma igual. Vai ter um padrão, né? Vai ter um padrão de atendimento, de encaminhamento. A parar com aquele negócio de pedir exame que não precisa, encaminhar para a especialidade errada, internar sem necessidade, internar aquele que precisa ser internado, ser internado, entende? Então nosso investimento pessoal agora, enquanto professor, enquanto universidade, é nisso. Uniformizar o atendimento na base. Que bom ver a evolução de Camorão, uma cidade que está caminhando rápido, hein? Rápido. Tá indo muito bem, a gente tem sentido nos negócios aqui, muita gente chegando para cá. E quando chega o serviço melhor, o investimento vem também. Vem também. Olha, isso aqui é a rede imobiliária, né? Sim. Rede imobiliária hoje, se você quiser alugar um apartamento em Camorão, não acha, né? O aluguel subiu. Só 900 alunos de medicina nós temos aqui hoje. Que bacana, hein? Então você imagina que todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Sim. E qual que é a importância do órgão público nesse processo de crescimento da cidade? Olha, eu acho que o órgão público tem que entrar com a parte estrutural de segurança, né? Segurança pública,
ofertar cada vez mais oportunidades educacionais, não travar o mercado empresarial, né, que as novas startups estão aí nascendo, Administrar bem o recurso. administrar bem o recurso, cuidar com a parte de pavimentação pública, iluminação, essa coisa toda, porque a cidade naturalmente cresce. Se você faz uma reflexão de como era comer de noite fora da sua casa há 5 anos e como é hoje. Exato. Você sai e fala, vamos aqui, vamos ali, vamos não sei o quê. Exato. Tem bastante opção. Tem bastante opção, né? A gastronomia explodiu, Sim. né? O mercado imobiliário explodiu, não é verdade? Nós vivemos um fenômeno de loteamentos quando teve o primeiro governo Lula, por causa do Minha Casa Minha Vida, lembra? Depois teve um hiato de total apatia de crescimento de loteamentos. Ontem mesmo estava caminhando ali na Ney Braga, lá em cima, lá perto da Santa Casa. Pra lá tá crescendo pra caramba. Quantidade de loteamento Sim. nascendo ali. Então isso mostra a pujança da cidade, né? Hoje tem diversas startups pensando em se colocar aqui. Nós estamos do lado de um aeroporto praticamente, não é internacional, mas praticamente com acesso, vai ficar internacional, né? Enfim, eu acho que Camborão é a bola da vez. Sinceramente, eu acho que é a bola da vez. É uma das bolas da vez no estado. Eu tenho percebido isso, né? Eu vejo Camborão que está progredindo muito, de forma rápida, Isso. né? Só basta que o nosso morauense acredite, Exatamente. né? Confie nos profissionais que estão aqui, nas empresas, né? Deixe o dinheiro mais aqui também, que é importante. Sem dúvida. Né? O recurso ele tem que ficar mais dentro da cidade. E falando já de tecnologia também, doutor, para mim não perder o gancho, eu anotei uma pergunta aqui sobre o BTL em cela. Eu gostaria que você explicasse. A gente tem trabalhado na divulgação desse serviço na revista e você também tem feito suas divulgações, né? Para quem serve, o que trata. BTL é uma marca, né? Sim. É uma marca, né? BTL em si é uma marca. Na verdade, nós temos a tecnologia de eletroestimulação hoje agindo muito bem no períneo e na parte neurológica, né? A eletroestimulação, ela veio para ficar. Também uma incorporação de tecnologia e é importante, né? A eletroestimulação ali por ondas eletromagnéticas, no períneo especificamente, ela faz movimentos nos grupos musculares, que ali nós temos uma dezena ou mais de músculos no períneo, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, esses músculos vão ficando mais flácidos, né? E isso leva à explicação de vários mecanismos de se perder o xixi, perder a urina, né? Assim como a incontinência fecal também, perda de tônus vaginal para a questão da relação sexual e tudo mais. E aí nós temos excepcionais fisioterapeutas pélvicos que conseguem resgatar isso. Mas é um processo mais longo, entende? Essa tecnologia não vem para substituir o fisioterapeuta. Ela vem para acelerar o trabalho do fisioterapeuta. Então é como se você fizesse musculação no períneo em 6 sessões. Entendi. Tira o teu períneo de uma região, de uma condição ruim, coloca numa condição boa, e depois tem que fazer manutenção. Que é de vez em quando voltar lá fazer mais uma sessão, mas fazer pilates, fazer fisioterapia pélvica quando necessário e tal. Bem, é verdade que não é para todo mundo isso. Tá? Então, por exemplo, uma incontinência urinária muito grave continua sendo cirúrgica. Grave que eu digo assim, sorri e perdi. Sim. Tá? Agora, se é uma incontinência urinária que eu perco um pouquinho quando eu tuço, que é a maioria das mulheres, entendeu? E não tem nada saindo para fora, nenhum órgão saindo para fora, essa tecnologia é fantástica. Então, no Brasil, o registro de Anvisa para essa tecnologia é para tratamento de incontinência urinária de esforço. Mas no dia a dia, a gente tem visto que ela também atende outras situações. Constipação intestinal, incontinência fecal, dor vaginal, que a gente chama de vaginismo, dor pélvica crônica em alguns casos, e também para bexigas que não funcionam, que é uma condição rara que existe. Então, isso mostra que a eletroestimulação ela aumenta a plasticidade muscular. O que significa isso? O músculo fica mais competente, ele consegue fazer o seu trabalho melhor e tem uma promessa de reconstrução de um pouco de célula muscular, ela se prolifera também. Essa tecnologia vai vir também para a parte neurológica. Tratamento de depressão maior hoje nos Estados Unidos é nível A de evidência, antes mesmo de tomar medicamento. E é mais para mulher?
Tá tratando mais mulher? No caso da incontinência urinária masculino, pós-cirurgia de próstata, a gente também usa. Perfeito. Entendeu? E aí vem tratamento de dor, Alzheimer, essas coisas todas na parte neurológica. Mas isso eu não atuo, eu atuo na região pélvica. Perfeito. Ejaculação precoce agora. Esse assunto eu não poderia deixar de perguntar. A ejaculação precoce é o ato de você ter o orgasmo com ejaculação, coisas que são separadas, tá? Ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra. Antes do tempo que você tenha prazer pleno com a sua esposa. Essa questão dos minutos existe, mas eu carrego como conceito primordial o seguinte: se a tua parceira tem orgasmo, junto com você ou antes de você, tá bom. Se só você tem e ela não tem, não tá bom. Sim. Pelo menos alguma vez tem que ter junto, ou antes. Sim. Né? E eles têm que trabalhar para que isso aconteça. A ejaculação precoce, ela tem como origem, em sua maioria das vezes, imensa maioria das vezes, uma questão psíquica. Pode significar apenas a ponta do iceberg, ou seja, você pode carregar uma carga psíquica ruim, autoestima baixa, ansiedade, subida de ansiedade, depressão, um monte de coisa. Ou não, de repente é só isso que tem na sua vida psiquicamente desajustado. E o tratamento é definido de forma multimodal. O que é multimodal? Treinamentos, manobras, diálogo. Você tem que fazer, eu costumo chamar o casal para tratamento. É mais fácil tratar um ejaculador precoce casado do que solteiro, porque ele tem a cumplicidade da esposa. Isso diminui a carga dele, a carga psíquica de cobrança dele, de autocobrança. A questão das terapias, por quando se você vê que o iceberg, a base do iceberg é grande, às vezes um apoio psiquiátrico, enfim e tal, e tratamento medicamentoso. Então, é um combo de tratamentos, né? É uma questão tão comum, se diz que de 40% a 60% dos homens vai ter isso em algum momento da vida. Olha, bastante, hein? É muito comum. Eu já vi dezenas e dezenas de casais se separarem por causa disso. Caramba. Casais se separaram por causa disso. E já vi uma infinidade que eu não saberia contar de homens que têm medo de ter uma parceira fixa por causa disso. Olha lá. Entendeu? Então é um impacto em termos de relacionamento muito grande. E eu, inclusive, acabei montando um curso agora sobre isso, né? Se você pegar lá na minha rede social, Eufânio Saquete, que é o meu Instagram, tem lá já um curso que eu vou lançar agora sobre mitos e verdades para ejaculadores precoces. Você vai poder fazer esse curso. Eu ia perguntar a partir de que idade que é mais recorrente. A partir do momento que você começa a ter ejaculação, desde a período da masturbação, que os homens às vezes têm essa questão masturbatória, que aliás eu trato desse assunto lá, que não é legal a masturbação, tá? A pornografia, né? Qual que é a relação da pornografia com a ejaculação? Toda a relação. Pode ter toda a relação. Porque quando você está com a pornografia, o teu cérebro, uma área cerebral, não sabe se você está com uma pessoa na sua frente ou se você não está com uma pessoa. Aí quando você está com uma pessoa, tua frequência cardíaca, tua adrenalina está lá. Quando você está aqui na pornografia, tua frequência cardíaca está tranquila. Olha. Aí o cérebro fala assim, mas por que aqui é melhor que aqui? Por que você sofre menos que aqui? Automaticamente você acaba preferindo a pornografia. E ser ejaculador precoce cada vez mais. E pior, num futuro muito breve, você passa a ter disfunção erétil disfunção de ereção, quando você está sob situação de estresse e agradar a outra pessoa. Caramba. Entendeu? Então a pornografia é mais grave do que as pessoas imaginam, entende? E tudo isso a gente trata nesse curso. Esse curso é direcionado para esse público que sofre. Não é para público da área médica. Sim. É para leigos. É bom deixar sempre claro. Sempre claro, porque vai ter uma linguagem bastante... Sim, bem leiga. Bem leiga, não técnica e tudo mais, né? Legal, doutor. Muito bacana. Perguntei sobre ejaculação precoce. Anotei aqui o uso excessivo de pornografia. E por que muitos homens chegam tarde demais no consultório? É medo, machismo, desinformação? O que você percebe? Já foi tudo isso. Tudo isso é verdade. Machismo, medo, enfim, medo do exame prostático, né, do toque. Mas eu acho que hoje é o ativismo que afasta os homens do consultório. Caramba. Ou a falta de acesso. Informação, né? Informação, exatamente.
Rodrigo, pega a sua vida, faz uma análise. O esforço que você acha, não tem esforço nenhum, é só você desmarcar um compromisso, sei lá. Sim. Mas para você desmarcar o seu compromisso do seu dia a dia, você fica lutando com aquilo. Perfeito. Pode fazer essa reflexão. Sim. E assim somos todos nós. Então o ativismo hoje, o que a informação nos permite de oportunidades, você está sempre correndo, e você vai deixando o teu corpo para trás. Eu acho que esse é um dos fatores importantes. A questão do acesso ainda é um problema. Por mais que a medicina hoje, o Ministério da Saúde tenha estimulado o médico de família a fazer isso com a população continua entendendo que ele tem que ir no especialista e não no médico de família. E aí, se você considerar que para conseguir uma consulta comigo pelo SUS você demora 6 meses, 1 ano, é falta de acesso. E falta de informação, porque o médico de família poderia estar fazendo esse trabalho para mim. Sim. Então, Começou esse movimento, né? esse movimento existe, a gente fortalece cada vez mais. Você veja, mas parece paradoxal, você está estimulando a pessoa a não ir em você. É isso mesmo. A pessoa vai lá cuidar. O médico da família te direciona. E ele vai me mandar aquilo que eu realmente preciso tratar como especialista, né? Então esse é um dos problemas. E essa questão de falta de acesso, Rodrigo, é uma coisa impressionante. Eu faço um projeto humanitário com o Integrado no Pará. O Manica? O Manica, A gente faz um Manica. Aqui, eu tenho ele anotadinho aqui, ó. Todos os anos. E lá a gente fica 6 a 7 dias atendendo. Se você acessar minha rede social, tem um dia que eu vou numa comunidade chamada Aveiro. E as pessoas, é a primeira vez que vai um urologista naquele lugar, na história desse lugar, né? Eu cheguei, junto com os alunos e tal, a doutora Carolina Ferrari, que é a ginecologista, também estava junto. E aí tinha que conversar com os homens. A Secretaria de Saúde local teve a expertise e falou assim, vai dar uma palestra para os homens. E estava muito quente. Daí eu desci do barco, aonde a gente ia conversar debaixo de um pé de manga lá, estava muito quente. Falei, mas não tem um lugar mais confortável para esse povo? Ué, doutor, tem a sala de espera do posto de saúde lá dentro. 2 quadras para frente. Aí eu falei, então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Gritei os homens. A hora que eu vi sair um homem de tudo quanto é lugar, cara, acho que tinha uns 80, 90 homens naquela comunidade. E um trecho desse vídeo. Tem um vídeo, não tem? Um vídeo. O pessoal me acompanhando para ir até o local da palestra para depois fazer o exame de próstata. Então, quer dizer, se você for pensar em preconceito, esse é o lugar para ter preconceito. Sim. Homens que não têm acesso a nada. Meu ibope lá tinha que estar baixo. Entendeu como é que é? Sim. Então a questão não é preconceito, é acesso. Acesso à informação. Acesso ao médico, ao profissional que faça isso. Que mesmo lá no meio do mato, as pessoas vieram para fazer o seu exame de próstata. Olha, poucas vezes na minha vida eu fiz tanto toque igual aquele dia. E ensinei tantos alunos a fazerem toque igual aquele dia. E qual que é o principal aprendizado que você traz desse projeto? Olha, quando a gente criou esse projeto, eu tinha uma expectativa. Hoje o resultado foi outro, totalmente diferente. A minha expectativa qual que era? Atender pessoas que não têm acesso. E de fato aconteceu. Sim. Tá? Então a gente atende lá todo ano 1.000, 1.100. Quantos anos já? Já são 5 anos. 5 anos? 5 anos. Caramba. Esse ano, em novembro, acho que nós vamos novamente. E o projeto se estendeu para outros locais também da região. É que lá é a cereja do bolo, né? Mas o resultado foi muito maior que isso. Eu levo sempre de 20 a 25 alunos que estão para se formar. Eles fazem o internato médico deles, que é 2 anos, eles falam assim, que eles fazem 6 meses e 6 dias. De tão intenso que é. Sim. Eles põem a mão na prática mesmo. Só que esses meninos voltam muito transformados. Conhecendo outra realidade. Outra realidade. E vendo a necessidade que tem de ser realmente altruísta. Então, se desses 25, 5 deles se tornarem médicos mais humanos do que seriam se não tivesse ido, e é mais que 5. Sim. Mas se for só 5, entende? Então, o objetivo do projeto alcançou níveis inimagináveis. Porque essa pessoa tem 30, 40 anos de exercício da profissão pela frente. Além de formar profissional, está formando uma pessoa, Formando uma pessoa. Perfeito. Então, esse projeto ganhou notoriedade
E é uma das fortalezas do curso. Falou bastante nele no final do ano passado. Exatamente. Por conta, realmente, desse impacto que traz a vida desses meninos. Muito mais, porque lá tem lá o projeto do Papa Francisco. O barco Papa Francisco passa em todas as comunidades. Você que é da região católica, procura saber. Tem 2 barcos. Um deles, um maior e um menor. Vai médicos voluntários do mundo todo. Chega, estaciona. Então, tem a Universidade Federal do Pará, também tem um barco humanitário. Então, projetos humanitários, se não vai eu, não vai a doutora Carolina, não vai... Outros irão lá. E é por conta. Você pega, cada um paga a sua despesa. Integrado ajuda na parte logística, né? Sim. Muita coisa. E a gente tem um parceiro lá, que é o Projeto Amazonas Canaã, que é uma ONG que nos recebe lá para nos levar para os lugares mais diferentes, né? Então, isso que eu quero dizer. Outras pessoas podem fazer o nosso trabalho, mas não existirão outras pessoas que farão esse trabalho com os nossos alunos. Perfeito. Então, o impacto sobre a vida dos alunos é maior do que sobre o atendimento. Formar pessoas, né? Formar pessoas. Doutor, com a tua experiência, né? Uma carreira aí cheia de histórias, né? Tantos casos, pessoas que agora você está ajudando a formar profissionais. Acredito, eu vejo que você fala com muito orgulho, com muito entusiasmo. Conta pra mim um fato marcante, hoje que marcou a sua carreira, né? Que fez você mudar como você olha a medicina. Olha, Rodrigo, uma pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas eu acho que é quando eu conheci verdadeiramente a palavra de Deus. E aí eu não vou entrar no mérito de denominações. Você pode ter uma conversão verdadeira dentro de qualquer denominação religiosa, né? Isso eu acredito. O dia que eu passei a entender que eu tenho que ter intimidade com Cristo foi o dia que mudou a minha vida. Por quê? Eu passei a entender que eu não sou casado com uma mulher, eu tenho uma esposa e tenho que ter que Jesus, nós somos em 3. Seu centro, né? Seu centro. Que os meus filhos têm que ser semeados pela palavra, de que servir ao próximo traz galardão aos céus, de que servir ao próximo te traz prazer, te dá endorfina, de que o valor moeda, dinheiro não é tudo, né? E os maiores tombos que eu levei na minha vida foi quando eu pensei em parar de atender a rede pública. Foi quando eu recebi os maiores tombos da minha vida. Então, essa conversão, essa intimidade com Cristo, ela é o fator que mudou a minha vida. Se fosse falar de casos médicos, eu diria que são infinitos, tem vários, né? Doenças que eu achava que não eram curáveis e foram curadas, cirurgias que eu não sabia mais o que fazer, eu orei, a cirurgia se transformou. Lá no Projeto Humânica. Tanta coisa boa, né? Coisa boa. Hoje você olha para a tua história. Cara, é assim, eu escreveria vários livros, vamos dizer, né? De histórias específicas. E anedóticas também, tem muita coisa anedótica, muita coisa hilária. Mas verdadeiramente mesmo, a minha mudança de prazer na profissão, de que aumentou o prazer infinitamente, foi quando eu conheci verdadeiramente o Pai. E também hoje, eu diria que a mola propulsora humana como médico é ser professor. Tá? Eu acho que eu hoje não me vejo mais longe da universidade. Eu entendo se os mantenedores me dispensarem por algum motivo, eu vou ter que procurar uma outra universidade para dar aula. Você se identificou ali. Porque ali me identifiquei muito. Então, porque aquilo que eu dou valor como pessoa, que me fez lá romanticamente escolher a profissão lá atrás, ela fica mais viva aqui. Se você fica dentro do consultório, atendendo um paciente, 2 pacientes, por mais que a tua rotina humana, mais que o paciente goste de você, que você goste dele, que você goste do que você faz, é diferente você estar numa dimensão de maior número de pessoas. Você poder ajudar, ser impactado e impactar um número maior, uma coletividade maior, né? Então eu acho que é isso. Do ponto de vista pessoal é a questão da conversão e a questão, e do ponto de vista de propulsão para a medicina foi realmente a universidade. E também externar o conhecimento, né? Quantas pessoas estão sendo favorecidas, né? Exatamente. Quantos novos médicos né, estão usufruindo desse conhecimento, na verdade, dessa carreira que você tem ainda, né? E está sendo beneficiado. Sabe qual é a minha maior motivação, que às vezes é frustração, às vezes é motivação?
Eu quero fazer com que os meus colegas médicos sintam o mesmo prazer que eu. Essa é uma missão difícil. Essa é uma missão difícil. Essa aí. Mas cada vez tenho mais colegas médicos apaixonados pela docência. Mas é muito do exemplo, né? O exemplo ele arrasta. Arrasta. Mas as pessoas veem, talvez veem minha alegria de estar ensinando e tal, né? De estar inserido nesse processo. E agora essa próxima turma que vai entrar agora tem 4 filhos de médicos. 2 filhos de médicos aqui. Que legal. Ah, mas é uma escola formada. Não, é que isso significa que os nossos médicos estão acreditando no nosso projeto, entendeu? Sim. E um é filho de um médico da Mackenzie, de Curitiba. Poderia fazer lá, mas resolveu vir fazer aqui porque acha que aqui é a escola mais altruísta e tal. Legal. É um professor do Mackenzie que tem a sua filha fazendo medicina aqui. Então, exemplos como esses fazem com que eu fique com o coração mais afagado, vamos dizer assim. Realmente, cada vez mais, os médicos estão gostando mais de ensinar. Vou contar uma história para você, para a gente estar já em encerramento. Como é importante o médico ser observador. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, e eu fui no banheiro que ele usava, e estava cheio de formiguinha. E meu piá naqueles dias estava fazendo muito xixi. E foi, mas será que o Lucas está com diabetes? Já fiquei preocupado, peguei esse moleque, levei para fazer exame de sangue, não tinha nada. E falei, mas tem alguém que está fazendo xixi aqui que pode ter diabetes. Senhor Arlindo, já é falecido. Senhor Arlindo, o senhor tem diabetes? Não, doutor, meus exames estão tudo em dia. Aí passou uns 2, 3 dias, ele veio. Doutor, por que o senhor perguntou aquilo para mim? Ah, por causa disso. Ah, doutor, eu vou fazer os exames no... Ele tinha... Ela fez. O diabetes. Olha. Isso a inteligência artificial não vai te dar. Entendeu? Então ensinar medicina, alguém tem que te ensinar. Sim. Não tem como. E agora com os filhos? Quando você olha ali os filhos, né, já vão começar a construir carreira dentro da medicina, né, seguindo os passos do pai. Qual que é o sentimento? Um dos meus melhores sonhos da minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ser professor do meu próprio filho. Olha lá. Dos 2 filhos, né? Dos 2 filhos. Os 2 filhos vão fazer medicina. Um já está fazendo e o outro vai fazer agora. É de um privilégio tão grande. E outra coisa, corrige um erro meu como criador deles. Principalmente o mais velho, quando nasceu, eu tinha uma vida muito corrida, né? Ativismo, nada. Esse distanciamento que ficou entre nós, hoje está diminuindo graças ao fato de ele ser meu aluno. Agora mesmo, na segunda-feira, eu fui fazer um mutirão de consultas em Quinta do Sol. Ele foi me acompanhar. Olha. Então, se ensinar até o jeito de chamar o paciente, o jeito de palpar, lógico que eu faço isso com todos os alunos que eu posso, mas o fato de você ter esse privilégio em casa, às vezes ele está estudando, vem lá conversar comigo, o que eu acho disso, como é que faz aquilo. Então, isso aí é um presente divino, né? Não tem. Como separar, hein? É difícil. Mas eu vou falar pra você, quando ele passou... Vai ter que dar uma... o problema maior é pra ele, né? Que ele não pode carregar esse peso de ter um pai médico, né? O dia que ele passou no vestibular, eu chamei ele pra tomar uma bebida à noite, no domingo, que ele assumiria na segunda, e eu tinha sido convidado para dar a palestra de aula inaugural pra turma dele. E ele não sabia. Ele falou, filho, amanhã o pai vai dar a aula inaugural pra vocês. E por conta disso eu preciso conversar com você. O seu nome é Lucas, você tem que criar a tua identidade, você não carrega nenhuma responsabilidade, nem boa do teu pai e nem ruim, porque teu pai não tem só coisa boa. Isso, popularmente dizendo, né? Você tem que criar a tua identidade, você vai estudar você e tal. Eu tive esse diálogo com ele, ele entendeu. E eu acredito que ele não está carregando esse peso, não. O peso de ser filho do professor e tal, né? E é mais difícil diferenciar para ele do que para nós, para os filhos do que para nós. Legal. Pessoal, estamos chegando na reta final, né? O Dr. Eufânio tem um compromisso na sequência, né? Tinha aqui mais algumas perguntas para fazer, mas antes da gente se encaminhar, doutor, eu gostaria que se você pudesse dar um conselho para os homens, né, que têm dificuldade de procurar um médico, né, de cuidar mais da saúde, qual conselho você daria? Primeiro o seguinte, você tem que entender que existe tempo para tudo. O dia tem 24 horas. 8 horas para dormir, 2 horas para comer, 2 horas para descansar, 8 horas para trabalhar, ainda sobra hora ainda. Então dá para fazer o autocuidado, tá?
E o autocuidado não é só ir ao médico, né? Também é ir ao médico fazer os seus exames preventivos antes que surja algum problema. Além de tudo, você tem que ter uma dieta saudável, atividade física, qualidade de sono, importantíssima qualidade de sono, cuidado com substâncias exógenas como cigarro, bebida alcoólica, né? E exagero. E se auto-observar. Surgiu uma pinta, vai ver o que que é. Evacuou diferente, vai ver o que que é. Nas festas tá diferente, não pode? Sim. Surgiu uma dor que não tinha, vai ver o que que é. Tá difícil de engolir, vai ver o que que é. Surgiu uma mancha, vai ver o que que é. Entendeu? Diminui a força, tá com formigamento diferente. Cara, as doenças normalmente dão sinais em seus momentos curáveis. Olha. Entende? Então você tem que ser observador, observar você, ter tempo para se observar. Então, além de tudo isso, observe. Aquela mesma orientação que a gente fala para as mulheres fazer a autopalpação das mamas, eu estou dizendo a todos os homens que não é só isso, é se observar do cabelo à unha, do pé. Surgiu alguma coisa diferente, vai dar uma olhada. Tira um tempo para se cuidar, dieta saudável, qualidade de sono e atividade física. E, Perfeito. se você me permite acrescentar, Fica à vontade. uma vida espiritual forte. Íntima Isso é com o Pai. primordial. Primordial. Sem intimidade com Deus, eu não acredito em felicidade plena e duradoura. E essa mensagem vem no momento propício, né? Estamos iniciando a quaresma. Exatamente. É um momento aí que é importante a gente buscar mais, né? Estar mais próximo de Deus aí para aguentar as batalhas diárias, os combates. A gente lembra dele nos abismos, mas a gente tem que dar o júbilo com Deus de forma íntima nos momentos felizes também. Perfeito. Gostaria de destacar mais alguma coisa, doutor? Queria agradecer a oportunidade. Opa, eu que de estar agradeço. aqui. Um papo, uma conversa muito gostoso. Falar de você, da gente, falar da gente mesmo Sim, isso é bom. é bom, né? É como Compartilhar conhecimento. é como se a gente estivesse fazendo uma terapia, né? Uma terapia tecnológica. O podcast eu acho que é mais ou menos isso. E ajuda muita gente, viu? Ajuda É um bastante. projeto que eu tenho visto, que tem repercutido muito. Temos recebido os elogios aí com o pessoal que tem vindo, né? Pô, Rodrigo, tá vindo gente legal, né? Eu encontrei uma mulher na rua esse dia, ela comentou, eu acompanho você. Eu vejo as entrevistas, que legal, é gente aqui da nossa cidade, né? E o podcast é uma ferramenta que veio para ficar também, né? Também. Mas eu, como mensagem final, queria apenas agradecer e que Deus abençoe você, a sua vida, esse projeto, que ele atinja mais e mais pessoas e que mais e mais pessoas queiram estar aqui compartilhando as suas histórias. Muito obrigado, eu agradeço pela confiança, né, pela participação, por ter doado um pouquinho do seu tempo em favor do nosso podcast. Um abraço. Então foi isso, pessoal. Certamente, né, acredito muito que você extraiu coisas boas desse episódio. Esse foi o Dr. Eufânio Sacchetti. Ele é urologista aqui em Camporão, também professor no Centro Universidade Integrado, e ele compartilhou um pouco da sua história e do seu conhecimento. Muito obrigado pela audiência. O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!